Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, que alegria estar aqui mais um dia, para que nós então possamos dar continuidade nas meditações sobre o livro Glórias de Maria de Santo Afonso, no qual nós estamos meditando já a quarta virtude de Nossa Senhora, a fé de Maria. Diz o padre Suarez que a Santíssima Virgem teve mais fé do que todos os homens e todos os anjos. Via ela o seu filho na estrebaria de Belém e cria ser ele o Criador do mundo. Via ela o seu filho fugir de Herodes e não cessava de crer que ele era o Rei dos Reis. Via-o nascer e cria-o ser eterno. Viu pobre, necessitado de comida e creu ser o Senhor do universo, posto sob o feno, cruel, onipotente. Creu onipotente. Notou que não falava e o cria a sabedoria infinita. Ouviu chorar e cria ser ele a alegria do paraíso. Viu enfim na morte, vilipendiado e crucificado. Mas ainda que nos outros vacilassem a fé, Maria se manteve sempre firme em crer que ele era Deus. Mantinha-se junto à cruz de Jesus, a mãe dele. João 19, 25. Sobre quais palavras escreveu Santo Antonino, mantinha-se Maria pela elevada fé que reteve firme a respeito da divindade de Cristo. E é por isso, diz o santo, que no ofício das trevas se deixa acesa uma só vela. São Leão, a tal propósito, aplica à Virgem aquela passagem: é a lâmpada que não se apaga durante a noite. E sobre as palavras de Isaías, dorna, pisei sozinho e do povo não há comigo. Isso é, como geralmente se interpreta, não há comigo ninguém. Escreveu São Tomás, disse homem por causa da Virgem no qual a fé veio a falar, de modo que naquela hora, diz Santo Alberto Magno, exerceu Maria uma magnificentíssima fé. Queridos, a meditação de hoje ela é tão forte e bonita. Nós, nessa época de pandemia, nesse tempo de pandemia, eu partilhava com uma pessoa, há algum tempo atrás, falando para ela, sabe, quando a igreja voltar, naquela época eu falava se voltar, porque a gente não sabe quando que Jesus resolverá voltar e encerrar a história da humanidade, com a sua volta gloriosa, a escatologia. Mas nós voltamos, então glória a Deus, né? Mas eu não sabia se a gente ia voltar naquela época. Falava para ela assim, quando a igreja voltar, se nós voltarmos, seremos uma igreja menor. Porque muitos desaparecerão. Tem irmãos que estavam conosco todo domingo, do nosso lado. Pessoas que nós compartilhávamos alegrias, choros, risada. E hoje a gente não vê mais. E provavelmente a gente nunca mais verá. Quantos foram embora para nunca mais voltar? Quantos desistiram? Quantos desanimaram? Quantos falaram, essa coisa de igreja não é para mim, eu vou para o mundo, vou viver o mundo? Quantos diante da pandemia se desesperaram a tal ponto de falar, já não creio mais em Jesus, agora eu serei ateu? Quantas pessoas que numa vontade da carne, natural e compreensível, olham para os céus e perguntam, meu Deus, por quê? Quantas crianças que não estão perguntando para os seus pais, pai, papai, mamãe, por que vale a pena nós vivermos num mundo assim, de tanta dor, tanta tristeza, tanta mágoa? Quantas pessoas próximas a nós que foram embora, que o Covid levou, ou que outras doenças levaram? Irmãos, como foi difícil 2020, 2021 e talvez 2022, que nós ainda não sabemos como será. O que tem pela frente, nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas olhar para a fé de Maria, como vai dizer Santo Afonso, ela olhava para o menino ali na estrebaria e cria que ele era o rei do mundo, do universo. Ela o olhou morto naquela cruz, vilipendiado, rasgado e flagelado.
mas cria que ele era autor de tudo. Ela olhou pobre e cria que ele era o rei. Ela olhou fraco, mas cria que era o leão da tribo de Judá. Ela olhou para ele com fome, sede, frio, chorando, mas cria que ele era a alegria do paraíso, que ele saciava a todos. A fé de Maria é algo mais do que sobrenatural, é algo que vem de Deus. Deus preparou esta virgem desde toda a eternidade. Quando Adão e Eva caíram no pecado, lá no paraíso, Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito pensamento, já sabia, já tinha pensado em Maria, porque ele já sabia do pecado. Então Maria já estava na cabeça de Deus desde a criação, porque a palavra vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe armarás ciladas contra o teu calcanhar. Mais do que nunca, queridos, nós precisamos nos apegar à fé de Nossa Senhora. Nós precisamos olhar para a Virgem Maria e falar: mãe, olha para mim. Mãe, eu estou quase caindo. Mãe, eu estou quase indo embora. Mãe, a minha fé está tão pequena, está tão fraca, está tão baixa, que qualquer ventozinho que der vai apagá-la. Por isso eu vos peço, me ajude. Por isso eu vos peço, me sustenta, me socorre. Queridos, hoje Nossa Senhora nos convida para entrarmos debaixo do manto dela e no manto de Maria sermos sustentados de tanta notícia ruim, de tanta desgraça, de tanto medo que assola o mundo e a humanidade, desse vírus que parece que não vai embora, parece que veio para ficar. Quantas pessoas em depressão, angustiadas, tendo crises de pânico, de ansiedade, quantas pessoas que estão acabadas e destruídas. Olhemos para a Virgem Maria, para Nossa Senhora Aparecida e lembremos que ela é mãe, ela jamais desacreditou do seu filho, ela não desacredita de nós e ela irá nos defender com unhas e dentes, porque como a leoa defende o leãozinho com toda a sua força, a Virgem Maria defenderá os seus filhos e quem dirá mais os seus escravos. Vivamos a nossa vida com a essência de Maria. Vivamos a nossa vida exalando a Virgem Maria, porque quanto mais mariano, mais cristãos seremos. Quanto mais de Maria, mais de Jesus seremos, porque ela nos ensinará tudo, ela é a mestra da santidade, é a mestra da vida interior, a mestra da vida cristã. Abracemos a Virgem Maria e na fé inabalável de Maria possamos amarrar as correntes do nosso barquinho que está balançando para todos os lados, para que nessa coluna inquebrantável nós também permaneçamos firmes e fortes diante de todo medo, desgraça que está acontecendo no mundo, porque a Virgem Maria, ela é o luzeiro que anuncia o nascimento do sol, ela é a aurora que vem preceder o nascimento do sol, e a Virgem Maria, como diz Santo Afonso no livro Glórias de Maria, mais do que nunca nestes últimos tempos, no final dos tempos, mais do que nunca Maria tem que brilhar, para ser este refúgio de esperança, para quando Jesus voltar, vermos-nos abraçados no colo de Maria, guardados pela Virgem, para que Ele nos leve para a glória eterna. Fiquem com Deus. Salve Maria.